Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre a união hipotética de Portugal e Espanha e vocês pareceram gostar. Então isso me fez pensar que eu poderia fazer um vídeo sobre outras possíveis ou hipotéticas uniões de países. Neste vídeo vou falar sobre algumas dessas na Europa. Algumas dessas são mais prováveis que outras, algumas são possíveis e outras apenas hipotéticas. Então tenha isso em mente. Não afirmo nenhuma precisão nessas e elas não são todas previsões tanto quanto são apenas eu pensando nisso por diversão. A República da Irlanda mais a Irlanda do Norte, um Benelux unido, um Báltico unido, Romênia mais Moldávia, Albânia mais Kosovo, um Cáucaso unido e finalmente Chipre se tornando unido dentro de sua ilha. Começando com a Irlanda, hoje a ilha da Irlanda é dividida na República Independente da Irlanda e, no canto superior direito, a Irlanda do Norte, uma parte do Reino Unido. Aparentemente, sob o Acordo de Sexta-feira Santa de 1998, o governo britânico organizará um referendo quando parecer que a maioria do público da Irlanda do Norte gostaria de uma mudança de status. Um referendo paralelo seria necessário na República para aprovar a reunificação. Então, na prática, a bola está no campo do Reino Unido, porque eles precisam permitir que a Irlanda do Norte vote pela reunificação. Mas eles podem ter pressão suficiente da população da região para fazê-los ceder e fazer isso. Parece que, demograficamente, a população católica da Irlanda do Norte é mais jovem e está crescendo a um ritmo mais rápido do que os protestantes. Uma nova história de 2018 afirmou que pode haver uma maioria católica no Norte já em 2021. E assim, uma das maiores divisões entre o Norte e o Sul desapareceria em parte. No entanto, eles também poderiam optar pela total independência, resultando em duas ilhas independentes, separadas do Reino Unido. Em um censo em 2011, um número crescente de pessoas define sua identidade como norte-irlandesa, em vez de simplesmente irlandesa ou britânica. Geograficamente, faria muito sentido a ilha se tornar um único país unido. A tendência populacional sugeriria que é possível, mas eu não ousaria dizer até 2021 e não para o futuro previsível. Uma pesquisa de fevereiro de 2020 descobriu que apenas cerca de 30% dos irlandeses do norte queriam a unificação, com pouco mais de 50% sendo contra. Juntos, teriam uma população de 6 milhões e meio, mas aparentemente, pelo menos por hora, estão destinados a permanecer separados. Minha opinião é que isso é possível, é meio provável a longo prazo, mas não agora. A seguir, o Benelux. A União Benelux realmente existe, mas é uma união entre 3 países independentes, não a união de 3 países em um. Essencialmente, é um acordo que tem como objetivo a promoção da cooperação política, econômica e cultural entre esses 3 estados. Eles também expandiram parte de seus acordos para regiões adjacentes de países vizinhos, como a Renânia do Norte-Westfália da Alemanha. Alguns exemplos de cooperação são o reconhecimento automático comum de diplomas universitários, cooperação policial ou inspeções rodoviárias comuns. Então, e se eles estendessem sua cooperação e se tornassem completamente um único país? Isso já ocorreu antes. Entre 1815 e 1830, as regiões foram unidas como o Reino Unido dos Países Baixos. Foi criado após as guerras napoleônicas, através da fusão de territórios que pertenciam à antiga República Holandesa, à Áustria dos Países Baixos e ao Principado-Bispado de Liege, a fim de formar um estado tampão entre as principais potências europeias. Mas não durou muito, tendo desmoronado em 1830 com o início da Revolução Belga. Se fossem se unir hoje, seriam um grande país com uma população combinada de cerca de 30 milhões de pessoas, falando 5 idiomas oficiais em um território de 75 mil quilômetros quadrados. Seu produto interno bruto também seria bastante alto, de mais de 1,5 trilhão. Apesar de terem uma história comum e compartilharem um passado conectado, não tenho certeza se uma união política total seria o caminho ideal. Eles naturalmente se tornariam imediatamente um dos principais países da Europa. No entanto, haveria muitos obstáculos para o seu funcionamento interno. As dificuldades linguísticas, culturais e administrativas seriam imensas, mas eles poderiam ser um Estado federal, e uma União Federal poderia até servir como solução para alguns problemas internos que enfrentam individualmente, como os problemas da Bélgica entre Flandres e Valônia. Isso também é possível, mas muito mais improvável do que a Irlanda, embora os obstáculos não sejam mais sobre o tempo, como são sobre a praticidade.
Depois que a Estônia e a Letônia declararam independência em 1918, após as consequências da Revolução Russa e da ocupação alemã de algumas áreas vizinhas, foi proposto um estado chamado Ducado Báltico Unido. Seus principais apoiadores eram nobres alemães bálticos e os exilados. Nobreza russa. E sua bandeira proposta era este campo branco com uma cruz nórdica preta. Muito semelhante à bandeira da Ordem da Livônia que existia na área e estava relacionada aos cavaleiros teutônicos, daí a semelhança no pavilhão também. E parece que seu destino teria sido se tornar um protetorado alemão em uma união pessoal com o Reino da Prússia. Mas isso nunca acabou acontecendo, em grande parte devido à derrota da Alemanha na Grande Guerra, e Estônia e Letônia se tornaram independentes por conta própria, junto com a Lituânia. Mas e se eles se unissem hoje? Estônia e Letônia têm uma história muito comum, sempre tendo existido em diferentes formas, lado a lado, e até mesmo juntas. A Lituânia é um pouco diferente em termos de história, mas compartilha valores comuns, política externa e desenvolvimento econômico similar hoje, e até mesmo um idioma um tanto similar ao da Letônia. Elas já são todas membros da OTAN, mas a união total também contribuiria para a sua soberania territorial e defesa contra ameaças externas. E assim como o Benelux, eles já estão, de certa forma, unidos através da Assembleia Báltica, uma organização regional que promove a cooperação intergovernamental entre os três. No entanto, eles levaram um tempo considerável para conquistar e estabelecer sua soberania, então provavelmente não ficariam muito animados em ceder parte dela para serem governados em comum. O produto interno bruto deles seria de cerca de 220 bilhões, seu território ultrapassaria 175 mil quilômetros quadrados e sua população seria de 6 milhões e 300 mil. Novamente, uma possibilidade que, na minha opinião, seria muito interessante e útil, mas improvável. Como regra geral, sou muito a favor de uniões de natureza federal que permitem a organização territorial em pequenos estados ou regiões que detêm poder local e são capazes de governar e desenvolver melhor esses lugares sob diretrizes, padrões e regulamentações comuns. Para o Sudeste, Moldávia e Romênia. Antigos governantes modernos da Moldávia afirmaram que uma reunificação com a Romênia é inevitável. No entanto, os atuais parecem discordar. Romênia e Moldávia também compartilham uma história comum ao longo do tempo, sempre existindo lado a lado como principados da Europa Oriental medieval e sendo repetidamente unidos através de várias formas. De fato, entre 1881 e 1947, eles estavam completamente unidos sob o Reino da Romênia. Não tenho certeza se algum deles teria interesse na reunificação, mas é uma possibilidade. Olha, quaisquer dois países têm uma chance maior que zero de se unirem e eu sinto que as chances aumentam consideravelmente quando eles são territorialmente adjacentes e ainda mais quando tiveram uniões anteriores ao longo de sua história. Neste caso, acho improvável, mas não impossível. Ambos são repúblicas constitucionais, com língua semelhante e majoritariamente cristãos ortodoxos. A população conjunta somaria os 3 milhões e 100 mil de Moldova com os 19 milhões e 500 mil da Romênia, totalizando 22 milhões e 600 mil, com uma área de 272 mil quilômetros quadrados e um produto interno bruto de 273 bilhões, onde a Moldova contribuiria com apenas 12. Seguindo ao sul, a Albânia e Kosovo. Agora, eu sei que este é um assunto sensível e os sérvios não gostam disso, mas a realidade é, goste-se ou não, que há uma semelhança étnica entre as pessoas que vivem na Albânia e as que estão em Kosovo. Assim, uma união nacional faria sentido demograficamente. Isso se alinha com a ideia da Grande Albânia, onde o país relativamente pequeno se expandiria para regiões dos países e territórios vizinhos que possuem percentuais significativos de albaneses. Uma pesquisa disse que 75% dos albaneses do Kosovo prefeririam viver unidos com a Albânia em um único país, provavelmente porque isso significaria mais garantia de sua autonomia local. O Kosovo tem um tamanho de cerca de 11 mil quilômetros quadrados, onde 1 milhão e 800 mil pessoas vivem e trabalham em uma economia que vale 23 bilhões por ano. A Albânia é mais do que o dobro do seu tamanho, com 28 mil quilômetros quadrados e quase 3 milhões de pessoas e uma economia de 40 bilhões de dólares. Juntos, eles se tornariam um país e uma economia muito mais fortes na Europa. Mas o assunto é tão sensível e complicado que, embora possível, não vejo isso acontecendo tão cedo. Agora, o Benelux e os Bálticos foram um bom exemplo de possíveis uniões regionais entre três países. Outra dessas poderia ser uma união das nações do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Os três países reconhecidos do Cáucaso podem rastrear sua existência até muito cedo na história.
Contudo, a independência deles foi temporariamente adiada devido à ocupação russa. Desde 1991, eles recuperaram sua independência. Eles são razoavelmente semelhantes, mas um está um pouco à frente dos outros dois nos principais indicadores aqui. Também diferem em religião. A Armênia tem cerca de 30 mil km², o Azerbaijão 86 mil e a Geórgia 70 mil. O maior tamanho do Azerbaijão também se reflete em sua população, contando com 10 milhões de pessoas, enquanto a Armênia tem apenas 3 milhões e a Geórgia quase 4. E suas economias também diferem muito. A Geórgia e a Armênia têm uma média de cerca de 15 bilhões por ano, enquanto o Azerbaijão consegue alcançar 47 bilhões, mais de 3 vezes o de seus dois vizinhos. Eles também despendem muito mais com o militar, $, 2,2 bilhões, enquanto os outros dois não chegam a 1 bilhão. Portanto, a união provavelmente seria mais benéfica para a Armênia e a Geórgia, pois muito do dinheiro do Azerbaijão entraria em seu novo governo unido. Essa união já existiu brevemente em 1918 como a República Federativa Democrática Transcaucasiana, mas durou apenas um mês, antes dos 3 países membros declararem independência e a dissolverem. Eu acredito que o histórico desejo de independência e o fato de serem independentes há tanto tempo, desde a antiguidade, torna essa união impossível, ou ao menos muito improvável. Apesar de útil, creio que algum tipo de união federal é preferível e houve conversas sobre eles possivelmente se juntarem à União Europeia, especialmente a Geórgia. Mudando para o meio do mar Mediterrâneo e finalmente para este vídeo, Chipre. Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, perto da Turquia e do Oriente Médio. Contudo, está um pouco dividida. Há uma mistura de pessoas vivendo lá divididas entre ascendência grega e turca. De acordo com o censo de 1960, a maioria era grega. Não sei como isso evoluiu desde então, mas a ilha ainda está dividida em duas. O Nordeste é conhecido como a área dos cipriotas turcos, enquanto o Sudoeste é governado pelos cipriotas gregos. Chipre fez parte do Império Otomano de 1571 a 1878, quando passou ao controle britânico. Durante o século XX, começou uma campanha buscando a unificação de Chipre com a Grécia. Uma postura bastante agressiva começou entre gregos e turcos na ilha, levando à divisão da ilha em duas, Chipre e a República Turca do Norte de Chipre. Em 2004, a Organização das Nações Unidas propôs reunir a ilha após um referendo onde 65% dos turcos foram a favor, enquanto 76% dos gregos rejeitaram sob esses termos. Então, o estado natural da ilha seria, na minha opinião, para que ela fosse unida, com gregos e turcos vivendo lado a lado pacificamente, como fizeram por centenas de anos antes do conflito atual. No entanto, parece ainda haver alguma tensão entre os dois lados, mas se continuarem a diminuir com o tempo, desaparecerão e uma unificação totalmente pacífica será uma realidade. Então, essas são algumas das possíveis ou hipotéticas futuras uniões de países na Europa. Algumas delas são realmente possíveis ou viáveis, como a Irlanda ou Chipre, enquanto outras são apenas ideias interessantes, como as uniões do Benelux, do Báltico e do Cáucaso. E, admitidamente, algumas são apenas especulações e hipóteses. Mas ainda assim, é interessante pensar em coisas assim para entender por que os países estão atualmente separados e por que eles poderiam ou não se unir. Essa foi apenas uma visão geral. Se estiverem interessados, posso fazer vídeos mais aprofundados sobre alguns desses temas. Se quiserem que eu faça isso para outros continentes também, comentem abaixo com sugestões. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.